Bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão no Instagram e seguindo em casa. Hoje vai ser uma palestra musical. O tema está ali, no quadro. Quem é meu próximo? É uma reflexão que nós vamos fazer. É uma reflexão em forma de música, né? Então, eu vou apresentar os meus colegas de grupo. No baixo, Márcia, baixo e vocal. Oi, Márcia, fala oi. Eu estou aqui, eu estou. Eu ainda não estava aqui. No violão e na música, na voz e também na percussão, o Carlos. Ai. O Flávio também é que coordena o som, é o que coordena o grupo, ele é o nosso coordenador. Na voz e no violão, a nossa amiga Rosângela, que ela já é da casa, ela vem aqui, de vez em quando cantar para nós. A Maria Helena, ela é esposa do Flavinho, também na voz. E o Reiner, né? E a Shirley. Bom dia. Eu, Shirley, ninguém conhece. Então, vamos elevar o nosso pensamento e dá para ser uma prece musical, Francisco de Assis? O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Muito obrigada. Então, hoje, não é apenas uma apresentação, é um convite. É um convite para a gente olhar dentro de nós e se perguntar com sinceridade: como eu tenho amado? Como que está a minha vida? Então, a gente vai fazer uma reflexão aqui da parábola do bom samaritano. Um verdadeiro repositório de reflexões e ensinamentos repleto de camadas. E uma dessas camadas, Jesus ilustra que a verdadeira caridade, conforme ele entendia, compreensão essa colocada por Kardec, né, no Livro dos Espíritos, que iremos analisar agora para frente. E a parábola começa o seguinte, que Jesus, ele saía da região da Galileia e caminhava junto aos seus discípulos em direção a Jerusalém. Segundo Lucas, havia um doutor da lei, aquele especialista na lei de Moisés. E se levantou para experimentá-lo, né? E perguntou: mestre, que fazei para herdar a vida eterna? E nós sabemos que alguns judeus possuíam noções distintas a respeito da vida eterna, como, por exemplo, alguns creem na ressurreição,
e no porvir de outras coisas. E outros grupos negam isso, mas o importante é viver a lei de Moisés. Já os cristãos, de um modo geral, vivem pela fé em Jesus, com Jesus em Deus, no céu. E para o Espiritismo, como que a gente vive essa fé? A questão 153 do Livro dos Espíritos responde que a vida do Espírito é eterna. Então, para reflexão dessa vida eterna, nós vamos cantar uma música, Eterno Enigma. Se vida tem a gente, a alma é te dá. No cárcere, no corpo, te dá sorte, que a ele fique assim, sempre rendida. Então a vida não é vida, é morte. Se morte é o espírito, se a alma, no forte vigão da carne, alando e sem seguida, para o céu, num rápido transporte. Então a morte não é morte, é vida. Se vida é da alma, a escravidão que a ovelha, treva que envolve a estrada que palmilha. Se morte é a mutação, sua sorte, e a volta sua livre a luz pedirá. Porque se apego que se tem a vida, porque se medo que se tem da morte, porque se apego que se tem a vida, porque se medo que se tem da morte. Eu, Shirley? Tá bom. Acontece. Bom, pessoal, aí, pegando a historinha aqui da parábola, né, que a gente está nos contando, depois da pergunta sobre como herdar a vida eterna, Jesus respondeu ao doutor da lei: o que é que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso quem falou foi o doutor da lei. A resposta dele não para por aí. Claro, nós vamos falar mais um pouquinho. Mas até aqui chama atenção para a parte de acordo com o teu entendimento. O entendimento a respeito de Deus para a doutrina espírita tem muitos pontos divergentes com a religião judaica. Mas será que teríamos algo em comum? Sim, nós temos coisa em comum. A crença em um Deus único. É um dos pontos. E sabemos que Deus, para ser Deus, tem que ser eterno, tem que ser imutável, tem que ser justo, entre outros atributos. Quais seriam esses? Essa é a proposta da música Considerações sobre Deus. Não conhece essa, gente? Nossa ideia sobre Deus carece de evolução.
inteligência suprema, origem de tudo que existe, mesmo sem podermos vê-lo, sua presença persiste em nós. Nossa ideia sobre Deus carece de evolução, por mais que filosofemos, dele teremos apenas noção. No íntimo de cada ser, na ideia e na oração, o amor de Deus já se fez, pois somos dele a criação. Nossa ideia sobre Deus carece de evolução, por mais que filosofemos, dele teremos apenas, dele teremos apenas, dele teremos apenas noção. Então, continuando? Tá bom. Então, gente, continuando aqui a nossa parábola, né? O doutor da lei ainda disse, respondendo a Jesus, que além de amar a Deus, acima de tudo, de acordo com o teu entendimento, deve-se amar ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, a ideia de amar ao teu próximo como a ti mesmo será tratada daqui a pouquinho. Mas o que chama atenção nessa parte é que já nos tempos de Cristo, a lei de Moisés, considerado por Kardec como a primeira grande revelação, trata do amar a si mesmo. E o que Jesus disse falou para o doutor da lei? Bom, respondeste muito bem. Faz isso, viverás. Ponto final. Bom, ora, Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Por isso, afirmou bem objetivamente, bem categoricamente a respeito. Ao amar a Deus, nós aprendemos a amar a vida ao nosso redor. Nós aprendemos a amar os animais, as plantas, a humanidade. E não só essa humanidade, a humanidade universal. E a nós mesmos. Essa também é uma proposta da música C, de Gladson Lage e Tim. C. Três, quatro. Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueça de ti. Tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu é mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica, não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica de água, liberta de pássaro, flui-te, ó doce vento, voa em ti,
ser pelos seres, ser Deus pra eles, quando Deus é para ti. Acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui de ó doce vento, voa em ti, ser pelos seres, ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Continuar? Então faz isso e viverás. Né? Quando o doutor da lei responde a Jesus sobre a vida eterna, ele dá sinais de que sabia a resposta. Sabe aquelas coisas assim, né? Por isso que é uma pergunta, a pergunta dele é retórica, sabe? Né? No entanto, ele sabia apenas a nível teórico, né? E foi testar Jesus, para saber até onde ele precisava amar. Até qual tipo de pessoa, qual grupo, né, poderia demonstrar o amor. E aí ele faz a seguinte pergunta a Jesus: e quem é o próximo? Ele respondeu a pergunta? Não respondeu a pergunta. Então, ele vai deixar o doutor dar sem resposta? Não, também não. Então, o que ele faz? Ele responde com didática. O grande mestre, com E maiúsculo, não é? Então, com didática. Como naquela época a humanidade estava em sua infância espiritual, Jesus usa uma historinha. E essa historinha nós chamamos de parábola, não é? Parábola, para ilustrar. Então, a gente está agora lá no versículo 30, e nós vamos até o versículo 33, do capítulo 10 de Lucas. Assim é a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. Calma, não acabou a palavra. Calma. Bom, como dissemos no começo pela Shirley, a parábola do bom samaritano, assim ela é conhecida, ela possui diversas camadas. E é muito comum olharmos apenas a perspectiva do samaritano, que é uma parábola do bom samaritano. Então, mas tem outros personagens aqui nessa parábola. Aquele que vinha de Samaria, que é o samaritano, era um dos que vivia nos distritos de Israel, que era Samaria. E o pessoal lá de Samaria não eram muito bem vistos pelos outros que seguiam as leis de Moisés, porque segundo os outros, quem era de Samaria não seguia essas leis. Então, nós agora vamos falar sobre o homem citado no começo da parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, sabe? Então, a parábola não diz quem é esse homem, não fala. Mas ele poderia ser, sabe quem? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Né? Caminhando, saindo de uma região para outra, né? Saindo de uma região mais alta, indo para a mais baixa, como um andarilho perdido, né? E às vezes nós caímos, igual caiu esse homem, né? E o que acontece muitas vezes é que o nosso orgulho não deixa que a providência divina nos ampare. Vai ter amparo, mas nosso orgulho não deixa de ser ajudado. Muitas vezes, eu consigo resolver. Às vezes você precisa de ajuda, não é? E que situação que nós, no momento, nos encontramos? Como um samaritano ou como um andarilho?
essa reflexão para a próxima canção. Andarinho, 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 Jesus é o exemplo de amor. é o caminho, é o caminho, é o caminho. Rodeio de vida tem cor. Que ilumina, conforta, consola, alivia a dor. Que ilumina, conforta, consola, alivia a dor. Siga os teus passos na certeza do ouvir. Ande confiante, aprendendo a seguir. Faça hoje o bem, não olhes para trás. Não perca o seu tempo e caminhe sempre em paz. Siga os seus passos na certeza do porvir. Ande confiante, aprendendo a servir. Faça hoje o bem, não olhes para trás. Não perca o seu tempo e caminhe sempre em paz. Andarinho, andarinho, andarinho. O mestre, a verdade e a luz. É harmonia, harmonia, harmonia. A música rede com luz. Ilumina, conforta, consola, alivia a dor. Que ilumina, conforta, consola, alivia a dor. Siga os seus passos, a certeza do ouvir. Ande confiante, aprendendo a servir. Faça hoje o bem, não olhes para trás. Não perca o seu tempo e caminhe sempre em paz. Siga os teus passos na certeza do porvir. Ande confiante, aprendendo a seguir. Faça hoje o bem, não olhes para trás. Não perca o seu tempo e caminhe sempre em paz. Andarinho, andarinho, andarinho. Então, na parábola do bom samaritano, ele foi tocado de compaixão, né? E Jesus, neste momento, subverte uma crença popular em que os samaritanos são impuros. Jesus faz tudo pensado, né? Ele tinha uma didática impressionante. E que os samaritanos são impuros, todo mundo já pensava isso. Bem na frente de um dos doutores da lei. Não teria o mesmo efeito se fosse um judeu de Jerusalém ou de Jericó. Ele fez para um doutor da lei. Intencionalmente usa um habitante contrário, né, das práticas judaicas tradicionais, que aqui Jesus mostra que o amor não tem identidade religiosa. Por isso, o amor é essencial e fraternal. Música, amor fraternal. A mão que oferece o amor se ilumina, recebe a paz. E o coração me perdoou, é luz que
coração e traz felicidade. Ensina que verdes são os campos de quem cultiva o amor, fraternidade. O amor, fraternidade. A mão que rega uma flor serve ao Pai da criação. Um ser que ora ao Criador constrói um céu no coração. Os ventos peregrinam pelo mundo, sabem que os sonhos dos homens são hinos de paz e esperam ver os campos cultivados com verdadeiro amor, o amor, fraternidade. O amor, fraternidade. O amor, fraternidade. Oh, oh, oh. E esperam ver os campos cultivados com verdadeiro amor, o amor, fraternidade. O amor, fraternidade. O amor, fraternidade. Eu continuo? Então tá bom. Então, pessoal, a ação do samaritano, que ganhou um adjetivo, né? Bom samaritano, contraria a visão popular, muito errada, né? Muito equivocada, que ele seria mau. Né? Porque, e mais, ele não parou apenas a compaixão. A parábola prossegue. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Esse é um exemplo de consolação física, que foi aliviar as dores físicas do homem que estava caído. E daí podemos extrair algumas lições poderosas. Qual é o papel do Espiritismo? Sim, levar consolação. Não é? Levar consolação pela ciência, pela filosofia, gerando transformações morais. Além de tudo isso, nós temos a plena convicção de que Deus envia os seus mensageiros para nos guiar, para nos incluir, para nos inspirar. E a consolação está em saber que temos sempre um anjo guardião que está conosco, sob ordens diretas de Deus. E devemos dar ouvidos às suas sugestões, ao bem que Ele nos dá. Isso não sou eu que estou interpretando. Isso está em um livro dos Espíritos, item 495. Podem constar depois. Fala sobre isso. Pedir ao seu anjo guardião para te inspirar, porque ele está lá sob ordens diretas de Deus. Essa mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Por isso que, quando nós temos essa consolação em nossas vidas, nos desperta para o trabalho, sabe? Nossas dores íntimas são aliviadas, nossas dúvidas são esclarecidas de alguma forma, e nos convida para agir, trabalhar de alguma forma, né? Com a palavra, ou agir mesmo para ajudar alguém que está caído. Por isso que somos chamados de trabalhadores da última hora, não é? Porque
chega até nós um conhecimento muito importante. Desperta a nossa consciência. E o convite vem. É algo muito intuitivo e, claro, é automático, digamos assim, né? É automático. Você está instruído, você quer trabalhar. Não é assim? Onde eu posso trabalhar aqui no Portal da Luz? Onde eu posso fazer alguma coisa? Não é? Porque você quer trabalhar, fazer uma palestra, um estudo ou algo parecido. Cantar, não é? Trabalhadores da última hora. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar a terra farta. Somos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores na última hora. Jesus é luz e vão amigo anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo amor. E em Jesus temos exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores à última hora. Jesus é luz e vão amigo anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo amor. Espiritismo amor. Espiritismo amor. Então, nós estamos terminando a palestra, né? O mestre precisava ver se o aprendiz compreendeu, né, a narrativa e fez a seguinte pergunta para ele: qual, pois, desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O objetivo aqui não é explicar quem é o próximo, mas ele proferiu inverter uma lógica perguntando ao doutor quem se fez próximo daquela situação. E a parábola prossegue. No dia seguinte, o samaritano tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. Disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastaste a mais ele iria repor. Imagine a expressão do doutor da lei quando Jesus explicou que ele não só socorreu, mas ele se preocupou, né, com aquele caído no chão. Então,
Como pode alguém de Samaria cuidar de um desconhecido e ainda bancar as despesas da estalagem? Todo mundo deve ter se perguntado na cabecinha deles, né? Então, para nós, eis aí um tesouro que estava escondido para ele, reconhecido pelo menos por aquele que somente vê na humanidade o tesouro. Cada um de nós tem um tesouro, né, que Deus deixou colocado em nós. Basta a gente querer agir com esse tesouro. Música, O Tesouro. Existe um tesouro escondido bem no fundo de um vale. Não foi pirata que o enterrou, não foi bandido que o roubou. Ele está lá para quem quiser, é só seguir a instrução. O mapa agora vou lhes mostrar, prestem bem atenção. Que leva ao bem, não faça mal a ninguém. Seja teus passos de muito amor, ajude, seja quem for. E então verás um lugar despontar dentro do peito do seu coração, e nesse vale de luz entrarás, onde o sol do Senhor é a paz, sempre a brilhar. Caminhe de dia enquanto a luz, de noite as trevas de nada conduz. Estenda os braços a teu irmão, reparta sempre o seu pão. Então verás um lugar despontar dentro do peito do seu coração, e nesse vale de luz entrarás, onde o sol do Senhor é a paz, sempre a brilhar, sempre a brilhar. Existe um tesouro escondido bem no fundo de um vale. É uma música muito reflexiva, né, Shirley? Bastante, não é? Então, como a Shirley falou, né, tem uma pergunta que foi feita no final da parábola. Eu vou repeti-la. Qual, pois, destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Bom, aqui o objetivo não é explicar quem é o próximo, mas ele preferiu inverter a lógica, né, Chico? Aquela nossa conversa, né? Sobre isso, né? E ele perguntou ao doutor quem se fez próximo naquela situação, né? E o que o próprio doutor dali responde? Olha a didática de Jesus, né? Novamente, ele faz a pergunta para o doutor da lei, né? E aí ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele falou samaritano, falou assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Isso nos dá inspiração para as bem-aventuranças que Jesus falou no seu sermão, né? E também é a música seguinte, as bem-aventuranças. Mestre Jesus,
no alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, Que estais aflitos. bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. e brilha a vossa luz, a luz do mundo. E brilha a vossa luz, a luz do mundo. Depois, o doutor da lei respondeu a pergunta de Jesus. Ó mestre, disse, vai e te faz o mesmo, né? Porque o doutor da lei tinha falado que aquele que usou de misericórdia, né? Então, Jesus disse para ele, vai e faz-te o mesmo. E essa música representa nós. O que a gente deve fazer como espírita, né? Então, essa música, o espírita em sociedade. 3, 4. Não. Separadinha. Ah, ok. Desculpa aí. Olha lá. Todo espírita verdadeiro na sociedade age como a luz candeeiro. Quando nos propomos a crescer, consolar e esclarecer, levaremos confiantes a verdade. Jesus, exemplo de viver e de amar. La la ya la ya la ya la. Sim, vamos todos trabalhar. Hora era começar a
gente, nós terminamos, né, a nossa história, que Jesus, ele nos contou uma história de um homem caído à beira do caminho, mas no fundo, essa história, ela fala de todos nós. Em alguns momentos, nós somos os feridos, em outros, somos aqueles que passam e nem olham. E às vezes temos a chance de ser o samaritano. Vamos começar refletindo sobre esse Deus que, mesmo sendo um eterno enigma, ele revela o nosso amor. E que, se sairmos daqui, talvez a gente não mude nada de imediato, mas quem sabe que o nosso olhar pode mudar algum dia e que a gente pense nisso. Quem sabe a gente comece a perceber a dor dos outros silenciosos, os pedidos de ajuda escondido, que às vezes até é dentro de casa. E diante desses, a gente não passe direto, que a gente pare, que a gente sinta, que a gente cuide. E o que pouco a pouco a gente se torna na vida de alguém um bom samaritano. O homem viu Jesus e perguntou: para possuir a vida eterna, que fazer, ó Senhor? Ao Pai, ao teu próximo amarás, faze assim a vida eterna terás. Quem é o meu próximo, Senhor? Vou encontrá-lo, amá-lo e ser feliz. Jesus, para orientá-lo, toma-lhe a palavra e assim diz: Jazia na estrada semi-morto, pobre homem atacado por ladrão. Por ali passa um sacerdote e um levita, e vendo não ligam atenção. Passa por fim um bom samaritano, que ao vê-lo tem dele compaixão. Ajuda-o e trata-o com carinho, como se fora seu próprio irmão. Deles do pobre foi o próximo. pergunta Jesus ao tal doutor: Porque eu sou de misericórdia, porque cumpriu a lei de amor. Porque eu sou de misericórdia, porque cumpriu a lei de amor. Bom, gente, esse era o nosso recado. Em forma de música, todas as músicas fazem essa reflexão que nós escolhemos, né? Desde que a morte não existe até ajuda ao próximo. Muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço os meus colegas. Está todo mundo muito gripado, mas deu para... Deu pra ver, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Todas as vezes que vocês vêm, eu me emociono. Eu não sei nem muito o que falar, porque quando eles cantam, consegue trazer um pouco de paz ao nosso coração. Então, se vocês conseguiram tocar o coração de alguém que está aqui,
E tenho certeza que sim, porque pelo menos o meu tocou demais. Vocês conseguiram levar esse amor, esse consolo a muitos aqui presentes. Foi-me permitido ver um quadro muito bonito, que uma das músicas, que eu não me lembro qual, muitos dos irmãos foram encaminhados, porque segunda-feira teve muitos espíritos que chegaram aqui e eles entenderam que mesmo não tendo a perfeição, eles podem ser ajudados como nós encarnados somos ajudados. Então, nesse momento, eles aproveitaram e recolheram esses irmãos para tratamento. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês, eu me emocionei bastante. Que Jesus abençoe esse trabalho de vocês, que vocês continuem assim, com essa disposição, com esse bom querer para com todos nós aqui, porque toca os nossos corações. E que os ensinamentos possam nos ensinar sempre que podemos ser leve, né? Aprender muito com a música e que podemos sim levar ao próximo, que está próximo a nós, esse sentimento de amor, de esperança e de consolo. E que todos possam sair daqui com essa ajuda que esses irmãos desencarnados receberam nessa manhã. Que possamos sair daqui felizes, mais leves, confiantes e acreditando que sempre vai ter um próximo para nos acolher e também podemos acolher a outros. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe sempre vocês. Vamos fazer a nossa prece? Antes de fazer a prece, queria só dar um recadinho, que sábado, dia 11, a Lívia vai começar um estudo, sábado às 9 horas, sobre as obras de André Luiz. Quem tiver interesse em vir participar, será muito bem-vindo. Que Jesus abençoe. Vamos aos nossos... a gente vai ter a noite do mentor agora, terça-feira, tá, gente? A partir das 7h30 da noite. Quem tiver interesse em começar com mentores, nós estaremos aqui presentes. Então, vamos aproveitar esse momento que a espiritualidade veio trazer o consolo a tantos, que também possa consolar os nossos corações, tirar as nossas aflições, limpar as nossas feridas, trazer o bálsamo da cura, mostrar para nós que não estamos sozinhos, que terá sempre o irmão a representar a tua misericórdia, a estender as mãos a nós, a confortar o nosso coração, mesmo no silêncio, ou com uma palavra amiga, ou num gesto de consolo. Que possamos sentir nesse momento o abraço de Jesus, consolando as nossas feridas. Que possamos nesse momento fortalecer a nossa fé, acreditando que estamos sob a sua proteção. Que Jesus abençoe cada um presente aqui e que possamos ter sempre dentro de nós a coragem da fé, que possamos viver em paz, com alegria no coração, com esperança e amor. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo a todos.